Quase 70% de tudo que se aprende simplesmente desaparece. Pior ainda, isso acontece em menos de 24 horas. É como se o cérebro pegasse todo o esforço da noite passada, aquelas horas em frente ao caderno, as páginas rabiscadas, e jogasse tudo no lixo. Dói, né? Mas tem um motivo por trás disso. O cérebro não é malvado, ele só é eficiente. Elimina o que não considera necessário. E aí vem o problema. Métodos como reler, grifar, sublinhar, parecem estudo, mas o cérebro trata como ruído de fundo, tipo o anúncio que aparece no meio do feed. A vista passa por ele, mas a mente nem registra. A informação entra por um ouvido e desaparece no vácuo digital da mente. Mas e se existisse uma forma de quebrar esse ciclo? No Japão, os estudantes memorizam mais de 2.000 kanjis e mantêm isso na cabeça por décadas. Eles não têm supercérebro, nem tempo sobrando. A diferença está na forma como estudam. Agora vem a parte boa. Não precisa virar monge, nem ler 500 artigos científicos. Essas técnicas estão aqui, simples, práticas, comprovadas. E a primeira delas é como um treino de força para a mente. Agora é hora de puxar peso. A maioria acredita que estudar é igual colocar gasolina no carro. Enche de conteúdo e pronto, vai longe. Mas o cérebro não funciona assim. Aprendizado real não acontece quando a informação entra. Acontece quando ela é forçada a sair. Parece estranho no começo, mas lembrar é o que realmente faz memorizar. É como academia. Não adianta assistir vídeos de supino e esperar crescer. O músculo só responde quando sente peso de verdade. Com a mente é igual. Ela precisa de resistência, de esforço ativo. E é aí que entra a técnica dos estudantes japoneses. Recuperação ativa. Depois de estudar um conteúdo, nada de voltar para a leitura ou revisão passiva. O próximo passo é um desafio. Fechar tudo e tentar lembrar sozinho. Pegar uma folha em branco, escrever tudo o que vier à cabeça. Fazer perguntas para si mesmo. No começo, a mente trava, dá raiva, dá preguiça. Mas é justamente esse desconforto que sinaliza: ei, aqui tem algo importante. Vamos reforçar isso. Cada tentativa de lembrar constrói conexões mais fortes. Cada erro se transforma em aprendizado real. É nesse processo que o conteúdo deixa de ser frágil e vira algo que fica. É como trocar folhas secas por raízes profundas. Memória não é gaveta. Não adianta enfiar informação de qualquer jeito e esperar que esteja lá quando precisar. Memória é mais como uma planta. Se não for regada, murcha. Se for encharcada de uma vez, afoga. A técnica de repetição espaçada segue essa lógica. No Japão, os estudantes não confiam na revisão de última hora. Eles distribuem o estudo ao longo do tempo, com precisão quase cirúrgica. Funciona assim: estuda hoje, revê amanhã, depois de 3 dias, uma semana depois, um mês depois. Cada revisão feita antes do cérebro esquecer reforça o caminho da informação, como se passasse o dedo por cima de um mesmo traço no papel, vez após vez, até ele ficar marcado para sempre. Ao invés de maratonar conteúdo e esquecer no dia seguinte, eles criam um ciclo de revisões que fortalece a memória, pouco a pouco, no tempo certo. Essa técnica é usada por estudantes, poliglotas e até médicos que precisam lembrar de centenas de termos. E o melhor, funciona em qualquer assunto, desde história até fórmulas de física. Existe uma tendência silenciosa, quase cultural, de achar que estudar é sinônimo de sofrimento intenso. Horas seguidas na cadeira, café em excesso e a mente exausta no fim do dia, como se o cansaço fosse uma medalha, como se quanto mais doer, mais funcionasse. Mas os estudantes japoneses aprenderam o oposto. Não é sobre intensidade, é sobre consistência. O método Kumon parte de um princípio simples: pouco por dia, mas todos os dias. Estudar 20 páginas num dia e nada nos 5 seguintes é como tentar encher um balde furado. Já 5 minutos por dia, mesmo que seja pouco, cria raízes. Kumon é passo curto, firme e repetido. É aprender devagar, mas de um jeito que não se desfaz. E aqui vale lembrar de um conceito que aparece em outro lugar: 1% melhor por dia. Aquela ideia que o James Clear espalhou no mundo com Hábitos Atômicos. Melhorar só um pouquinho, mas todo dia. E no final de um mês, o salto é gigante. Essa é a beleza do Kumon. Não te derruba, te constrói. Algumas pessoas esperam a motivação perfeita, aquela energia rara que aparece uma vez por mês e faz tudo parecer possível. Elas confiam nessa faísca para estudar, mudar de vida, começar algo novo. Mas os japoneses seguem outro caminho, um caminho silencioso, porém constante. O nome disso é Kaizen e significa melhoria contínua. Não tem nada de espetacular, não tem discurso de superação, nem trilha de vitória. Tem apenas um foco: avançar 1% por dia. Só isso.
E isso é tudo. Kaizen não depende de vontade, depende de ação pequena, mas regular. Um parágrafo a mais hoje, uma revisão curta amanhã, uma pergunta respondida depois de amanhã. É o tipo de progresso que ninguém nota no início, mas que com o tempo vira uma transformação invisível. Pensa numa escada longa, não precisa correr até o topo, basta subir um degrau por vez, sem parar. Kaizen é isso, uma filosofia de progresso sem pressa, sem drama, sem desculpas. E é justamente por isso que funciona. Tem gente que estuda em qualquer lugar, de qualquer jeito, com qualquer coisa. Livro aberto, celular do lado, 1000 abas no navegador, barulho no fundo. O corpo até tá ali, mas a mente tá zanzando longe. No Japão existe uma abordagem completamente diferente. Ali, o estudo não começa quando se abre o caderno. Começa antes, na preparação. É quase um ritual. Tudo ao redor sinaliza para o cérebro. Agora é hora de foco. Mesmo espaço, mesma caneta, mesma luz. Às vezes, até o mesmo cheiro. Parece detalhe, mas o cérebro entende padrões. E quando esses padrões se repetem, ele entra num estado diferente. Um estado em que a mente não briga com a tarefa. Ela se entrega. Esse estado é chamado por alguns de Shu. Não é uma técnica mágica, é só a arte de se concentrar com intenção, de transformar o ato de estudar em algo sagrado, ainda que seja por 10 minutos. E quando isso acontece, não é só a memória que melhora, a relação com o próprio aprendizado muda. Foco deixa de ser esforço, vira presença. A grande sacada não é tentar estudar mais, é estudar diferente, quebrar o ciclo de esquecer tudo no dia seguinte. As técnicas japonesas que passaram por aqui são simples, mas poderosas, e cabem na rotina de qualquer um, mesmo com 1000 coisas acontecendo. Agora, a escolha está na mão. Continuar no ciclo que consome tempo e apaga o que foi estudado? Ou começar a usar essas estratégias que treinam o cérebro? Dar o primeiro passo é um ato pequeno, mas que pode mudar tudo. Então aqui vai um desafio. Escolha uma dessas 5 técnicas. Experimente por uma semana e veja a diferença com seus próprios olhos. O segredo não está em querer ser perfeito, mas em ser consistente. E esse 1% a mais por dia é o que separa quem fala de quem faz. Nos comentários, quero saber qual técnica vai testar primeiro e como foi a experiência. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o estudo de outro jeito, se inscreve aqui para não perder os próximos conteúdos. O próximo passo está aí, na sua mão. Agora é só decidir.